Oi gente, tudo bem com vocês? Recentemente o meu amigo Dave Lee, do canal Dave Lee on Investing, ele me chamou para um bate-papo para a gente falar sobre investimento em ações por longo prazo. Eu vou deixar o primeiro link na descrição e foi baseado nesse bate-papo que a gente teve lá. Eu decidi gravar esse vídeo aqui para você que está começando na bolsa, para você que já investe também e falar um pouquinho sobre o que a gente discutiu por lá. Basicamente foram 3 tópicos que a gente abordou. Ele me perguntou como que eu comecei o meu canal no YouTube, como eu comecei a investir. Talvez para você isso não seja tão interessante, mas eu vou trazer aqui alguns pontos que foram viradas de chave durante esse processo da minha evolução como investidor no longo prazo. O segundo questionamento que ele me fez foi como que eu desenvolvi o meu approach de investimentos, a forma como eu invisto. Então também vou trazer para vocês aqui algumas sacadas que podem te ajudar se você estiver começando ou até mesmo se você já tiver um tempinho de bolsa. E os desafios para novos investidores na bolsa. O que eu acredito que sejam os maiores desafios para quem está começando na bolsa de valores. Beleza? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever, de clicar no sininho, de dar o like e vamos embora aqui para a nossa primeira pergunta. Bom, como que eu comecei meu canal aqui no YouTube? Basicamente, para quem já me acompanha aqui, sabe que eu comecei a investir na bolsa de valores lá em 2008, quando a gente teve a crise do subprime, né? As bolsas do mundo inteiro caíram de forma muito forte, igual a gente viu possivelmente aqui agora em 2020. Eu vi que assim que a bolsa caiu, muita gente veio procurar sobre investimentos em bolsa de valores ali em janeiro, fevereiro, março de 2020. A gente teve muita procura sobre esse tipo de assunto, então foi mais ou menos isso que eu passei, só que lá em 2008. Só que a diferença é que lá em 2008 praticamente não existia YouTube, né? O YouTube era só um canal com vídeo de gatinho, vídeo de coisas engraçadas, não tinha tanto conteúdo assim no YouTube. Então na época eu tava entrando na faculdade, eu me formei em engenharia civil, tava entrando na faculdade, comecei a ganhar dinheiro e eu queria saber como que eu podia ganhar dinheiro com a bolsa de valores, né? Eu vi aquele negócio de bolsa subindo, bolsa caindo, saindo notícia no jornal o tempo inteiro, eu falei, bom, eu vou estudar sobre isso e eu vou ganhar dinheiro com a bolsa. Na época eu comprei todos os livros do Alexander Elder, que é um trader famoso de longo prazo, né? Já é bem antigo da bolsa, ele era psiquiatra, acabou virando trader ao longo da sua vida. E eu comecei a estudar muito sobre trade, né? De operar a bolsa, day trade, swing trade e trades de uma forma geral. Só que no começo eu devorava todos os livros que eu tinha, que eu comprava. Toda semana eu lia um livro, tinha semana que eu lia 2, 3 livros por semana. Lembro que eu ia para as aulas de engenharia e ficava só lendo os livros de investimentos, mas uma coisa nunca bateu para mim, né? Toda vez que você tem uma operação, um padrão de operação na bolsa, e esse padrão ele é sabido, né? Porque um padrão é você identificar um movimento e você tentar operar em cima desse movimento, né? Como se ele pudesse prever alguma coisa. Só que toda vez que esse movimento ele é conhecido e ele é operado, ele deixa de existir. Então isso nunca fez muito sentido para mim. Foi depois que eu li o livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que ele mostra vários estudos e mostra também que o movimento das ações ele é completamente aleatório em prazos menores do que 3 anos. Então em prazos até 3 anos, a bolsa de valores ela se comporta de forma totalmente aleatória, sendo impossível você obter qualquer tipo de ganho de curto prazo. E aí eu comecei a estudar análise fundamentalista que era análise que via a empresa que estava por trás daquela ação, né? Que parava de ver a ação só como um número subindo e caindo e tinha aquela abordagem de entender a empresa que está por trás e como ganhar dinheiro com isso. Eu fui procurar quem realmente tinha obtido sucesso no longo prazo e eu vi que os grandes investidores como Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, todos eles tinham essa abordagem, né? O Philip Fisher também, de longo prazo, de ser sócio das empresas e ganhar tanto com crescimento quanto com os dividendos. Quando eu descobri isso, foi aí que eu me apaixonei pelo mercado, né? E eu dei a sorte disso ter sido logo lá no começo. Então, investir pro longo prazo foi uma virada de chave, né? Eu troquei a mentalidade de olhar para a bolsa como um lugar para fazer dinheiro, para olhar para a bolsa como um lugar de acumular dinheiro. Dinheiro aquele que estava vindo do meu trabalho e que eu estava investindo constantemente todos os meses. Então isso foi uma virada de chave muito importante para mim. E aí eu me formei lá em 2015, fui para Harvard, fiz alguns cursos lá, voltei, trabalhei 5 anos em fundo de pensão aqui em Brasília, eu moro em Brasília, trabalhei em alguns fundos fazendo gestão de renda variável, eu sou analista CNPI de renda variável, cadastrado na CVM, e eu sempre fui rato de YouTube, assim, desde quando o YouTube começou a crescer, quando começaram os vlogs, né, lá em 2010, 2011, e conteúdos um pouco mais elaborados, eu sempre acompanhei muito o YouTube. E aí, em 2017 eu decidi trazer para cá tudo isso que eu tinha aprendido como investidor desde quando eu comecei a investir.
2015 foi um ano que eu comecei a investir no exterior, e aí eu venho trazendo esses conteúdos nessa linha aqui no canal desde então. Então basicamente foi esse processo, e a virada de chave eu dei a sorte de ter sido lá no começo para conseguir ver a bolsa dessa forma de acumular patrimônio por longo prazo. E aí a segunda pergunta que ele me fez foi como que eu desenvolvi o meu approach de investimentos, a minha estratégia de investimentos, a forma como eu vejo os investimentos. E um ponto bastante importante que eu falei lá com ele é que a gente está sempre melhorando, a gente está sempre aprimorando a nossa estratégia de investimentos. O próprio Buffett fala que hoje, ele tem mais de 90 anos, né? Se eu não me engano, ele tem 91 ou 89 por ali. Ele fala que, e ele começou a investir na bolsa, se eu não me engano, com 13 anos, né? Ele fala que todos os dias ele aprende alguma coisa nova. Então talvez isso seja até uma motivação que fez eu estar até hoje trabalhando no mercado financeiro, produzindo conteúdo sobre investimentos, porque é um lugar que você nunca para de aprender. Você é um eterno aprendiz e você está sempre aprendendo e sempre aprimorando as suas estratégias de investimentos. Então, ao longo do tempo, a minha estratégia veio aprimorando de acordo com alguns pontos que eu sempre observei. A minha mentalidade na bolsa, ela sempre foi muito mais de acumular patrimônio que vinha do meu trabalho do que de necessariamente multiplicar o meu patrimônio. Então, de uma forma geral, a minha estratégia de investimentos, ela é muito direcionada a uma carteira diversificada, a uma carteira de empresas sólidas, a uma carteira de empresas que apresentam crescimento e distribuem dividendos de uma forma geral. Apesar de eu ter uma ou outra empresa que é um pouco mais arriscada, o grande núcleo da minha carteira é uma carteira de empresas sólidas e resilientes para o longo prazo. Aqui no canal, se você é novo por aqui, entra lá, tem análise de um monte de empresa, a gente fala bastante sobre o case de investimento de cada uma delas, então dá uma olhadinha lá para você conhecer. Um outro ponto que é importante é você saber desde o começo que nada vai fazer mais diferença do que o tanto que você consegue trabalhar, o tanto que você consegue investir e a qualidade do seu investimento. Não adianta você perder muito tempo com investimento se você não consegue gerar renda com o seu trabalho, porque é isso, sem dúvida, que vai fazer a maior diferença, principalmente no começo, quando você está começando. É muito melhor você começar investindo o dobro do que você conseguiria porque você está trabalhando mais, do que você efetivamente gastar muito tempo ali selecionando talvez os melhores ativos. Depois, se você tem um certo patrimônio, que seu patrimônio já cresceu, aí talvez você deva gastar realmente mais energia com seus investimentos. Mas no começo é importante você focar muito no seu trabalho e também focar no quanto que você consegue investir. Um outro ponto muito importante, quando você está começando, normalmente você vê todas as ações, e eu era exatamente assim lá em 2008. Eu via várias ações, sobe e desce, toda ação está subindo, descendo todos os dias, mas eu não entendia que as ações, elas são coisas completamente diferentes. Uma empresa como a Ambev, eu gosto de dar bastante esse exemplo, né? É uma empresa totalmente diferente da EZTEC, que é uma empresa de incorporação. Então a gente tem uma empresa que fabrica e distribui cerveja, a gente tem uma empresa que incorpora. E apesar de num curto prazo, de um dia, uma semana, elas oscilarem mais ou menos igual, o nível de risco que você está correndo dentro daqueles ativos é completamente diferente, principalmente quando a gente fala para prazos muito longos, de 10, 20, 30, 50 anos. A gente, como acumulador de patrimônio na bolsa, a gente quer investir sem prazo, né? Muita gente pensa assim, mas como assim eu vou investir? Eu nunca vou vender as ações? É mais ou menos a mesma lógica que quando você compra um imóvel. Você compra um imóvel, recebe renda daquele imóvel. Você não precisa necessariamente vender aquele imóvel para você ter ganho com ele no longo prazo. Então o seu aluguel vai subindo ao longo dos anos, o aluguel vai subindo, assim como os dividendos vão aumentando e você vai vivendo de renda daquele patrimônio. Então é importante entender que diferentes ativos, diferentes empresas possuem diferentes perfis de risco e esses perfis de risco eles estão associados a níveis de retorno e de preservação de patrimônios diferentes para o longo prazo. Você pode focar sua carteira muito mais em empresas resilientes, mas que não vão crescer tanto, ou em cases mais arriscados, que podem crescer muito rápido, multiplicar muito rápido o seu patrimônio, mas você também pode perder o capital investido. Então saber essa diferença é muito importante. E às vezes até fazer uma composição entre esses dois tipos de empresas, né? Ter uma parcela pequena ali do seu patrimônio em ativos mais arriscados e ter uma parcela maior em ativos mais sólidos. Então, saber o que você espera daqueles investimentos é extremamente importante para o longo prazo, né? Investir com objetivo, saber se aquele ativo está cumprindo com o propósito que lhe foi dado. Um outro ponto muito importante é não se importar tanto com o timing de investimento, não se importar tanto com acertar os melhores preços, as melhores horas. No longo prazo vai fazer muito mais diferença você acertar o ativo do que você acertar a hora de comprar ele. Selecionar bons ativos vai te trazer um retorno muito maior do que você tentar acertar um eventual
ao timing de mercado. O próprio Charlie Munger tem uma frase genial quanto a isso, que ele fala que os grandes ganhos, eles não estão nem na compra e nem na venda do ativo, eles estão na espera. Então, comprar bons ativos, sentar em cima deles e esperar para o longo prazo é a forma mais eficiente que eu encontrei para montar uma carteira vencedora para o longo prazo. E além disso, como investidor pessoa física, como você está todos os meses trabalhando e ganhando dinheiro, todos os meses você está investindo. Então você está comprando ações das empresas praticamente todos os meses, de forma que no longo prazo você vai estar comprando ela a vários preços diferentes. A grande verdade é que timing de mercado, tentar acertar esse momento ou tentar acertar um valuation muito diferente do que o mercado está precificando o ativo, é algo que é muito superestimado de uma forma geral. No longo prazo, o que vai fazer a diferença é comprar bons ativos e ficar com eles sentado, né, ganhando uma maratona sentado. E um outro ponto que é bastante importante é que ficar sempre investido é muito mais eficiente sobre a ótica tributária. Se você compra as ações e não vende elas nunca, você nunca vai pagar imposto sobre esses investimentos. Se você está constantemente girando o seu patrimônio, vendendo, comprando, vendendo, você está pagando corretagem, você está pagando imposto e você está terminando com um patrimônio muito menor. Então é importante saber que a forma mais eficiente tributariamente, tanto no Brasil quanto no exterior, de investir por longo prazo é comprar e manter aqueles ativos sem ficar girando eles o tempo inteiro. E o terceiro ponto aqui para a gente finalizar são os desafios dos novos investidores. Eu acho que o grande desafio de quem está começando na bolsa é ter essa virada de chave e sair desse jogo de curto prazo e ir para o jogo de longo prazo. No jogo de curto prazo existem N estudos, eu não preciso ficar mencionando aqui, vai lá no Google e procura, de que as pessoas perdem dinheiro no curto prazo. A bolsa de valores não é um lugar que foi criado, e é muita ingenuidade imaginar isso, que foi um lugar que foi feito para você ali no curto prazo ganhar muito dinheiro, fazer umas operações alavancadas e sair rico. A bolsa não foi criada com esse propósito, apesar de você poder ter essa abordagem com ela, e ela não vai criar milionários do dia para a noite. Então é importante você virar essa chave do curto prazo e você vir para o lado do longo prazo quando a gente fala em formar patrimônio. O outro ponto também que eu acho que é game changer aí para quem está começando, que essa virada chave que é importante, é você sempre olhar para os ativos com a ótica do risco e do retorno. Nos investimentos, risco e retorno são duas coisas que são proporcionais. Eu vejo muito investidor novo me perguntando: Fábio, qual que é a empresa que vai dar o maior retorno? Fábio, qual que é a empresa que é o melhor investimento para o longo prazo? Isso não existe, porque normalmente junto com uma grande possibilidade de ganho, vem junto também um grande risco. E o risco no final do dia nada mais é do que imprevisibilidade. Então você pode ter muita imprevisibilidade na sua carteira ou você pode ter pouca imprevisibilidade e montar de acordo com o seu perfil de risco de uma forma geral. O quanto que você quer de solavancos na sua carteira no longo prazo. E um último ponto também que eu acho muito importante pensar desde o começo é a diversificação. A diversificação é uma ferramenta que não tem nenhum custo e que vai te prevenir de ter qualquer perda que vá prejudicar uma parcela grande do seu patrimônio. Tendo uma carteira muito diversificada, você nunca vai fazer nada muito errado. Se você escolher 50 ações na bolsa aqui do Brasil e investir nelas, provavelmente você não vai ter um resultado ruim. Agora, se você escolhe 5 empresas e 2 delas quebram, você perde quase metade do seu patrimônio no longo prazo. E aí muita gente me pergunta assim: Fábio, mas eu já vou começar diversificando? Eu já vou começar com uma carteira gigantesca com um monte de ativo? Não, porque no começo você está investindo pouco, né? Ou mesmo que você tenha um patrimônio que você queira levar para a bolsa, o ideal é você ir aos poucos. Eu gosto de falar também que a nossa carteira de investimentos ela é como um diamante que você vai lapidando, né, ao longo da sua vida. Você vai sempre aprimorando. Eu postei lá no meu Twitter um dia desse alguns novos REITs que eu comprei do setor de industrial. Incluí alguns novos REITs na minha carteira, depois de 5 anos já investindo lá nos Estados Unidos. Então, constantemente, você vai estar aprimorando a sua carteira no longo prazo. Você não vai nunca engessar a sua carteira e só ter ela. E no começo, você pode, vai lá, estuda um ativo, gostou? Compra. No mês seguinte, compra outro. No mês seguinte, compra outro. No começo, não tem problema você ter uma carteira ali com poucos ativos, porque você vai ter pouco patrimônio. Mas você tem que estar mirando lá na frente em uma carteira bastante diversificada e ir comprando cada um dos ativos mês a mês, ou investir em vários ativos no mesmo mês também não tem nenhum problema. Mas mirar em uma carteira diversificada, eu acredito que seja extremamente importante, principalmente se preservar patrimônio for uma preocupação para você.
Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, compartilha com quem você acha que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal. E vou deixar o link aqui na descrição dos nossos e-books gratuitos, que a gente tem intensivão de investimento no exterior, a gente tem o e-book Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo, que é um e-book que eu sintetizei de forma simples, prática e direto ao ponto, os conceitos do Buy and Hold. É um conteúdo bem legal, dá uma olhadinha lá na descrição que tá tudo por lá. Beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.